Audiobook O Efeito Sombra, parte 3. Segurança versus insegurança. Solução: estabeleça-se em seu verdadeiro self. O que é preciso para se sentir seguro em um mundo incerto que está fora de controle? Os grandes sábios e professores baseiam suas respostas na máxima fundamental de que a dualidade é insegurança e a plenitude é segurança. Essa é uma das grandes lições escondidas. Muitas pessoas trabalham desesperadamente para ficarem seguras e construírem suas defesas. Erguem muros, isolando-se dos elementos mais temerosos da sociedade. Protegem sua existência com dinheiro e bens. Trancam as portas e rezam para que não aconteça uma grande catástrofe. Essas táticas derivam de uma crença primitiva de que, se seu corpo estiver em segurança do perigo, você estará seguro. Talvez tenhamos herdado essa predisposição. Talvez ela seja adequada à nossa forma materialista de vida. As pessoas do passado não se sentiam seguras, a menos que os deuses ou Deus aprovassem suas ações. Para isso, toleravam a miséria, contanto que a religião organizada lhes dissesse que as suas almas teriam salvação garantida. A visão moderna da segurança é psicológica. Para estar seguro no mundo, você precisa encontrar a chave interna da segurança. Casas, dinheiro e bens são irrelevantes. Na verdade, algumas das pessoas mais inseguras são aquelas que se sentem levadas aos excessos da riqueza e do sucesso. A chave para se sentir seguro psicologicamente é ilusória. A psicologia freudiana diz que o papel dos pais durante os 3 primeiros anos de vida do filho determinará o quanto ele se sentirá seguro ao crescer. A psicologia de Jung diz que a sensação de insegurança só pode estar enraizada na psique coletiva, e especificamente na sombra, com o seu compartilhamento de medo e de ansiedade. Mas se você olhar os resultados de um século de terapia, a resposta psicológica mal funcionou em ambos os casos. Tanta perspicácia e brilhantismo levaram a pouco mais que o surgimento da Prozac e de uma geração de terapeutas que passam a maior parte do tempo prescrevendo receitas de drogas. Você se sentirá seguro quando descobrir que tem um self essencial. Ele existe em sua fonte, como vimos anteriormente. Na fonte não há divisões e, portanto, o mundo externo não pode ameaçar o interno. A ansiedade precisa de foco externo, seja a lembrança de um trauma passado ou um temor oscilando que gere terror, simplesmente porque o que vem a seguir é desconhecido. Seu self essencial é estável e permanente. Por isso, não há nada a temer quanto à mudança. O desconhecido é necessário para mudar. Quando você fizer as pazes com esse fato, o mundo se transformará de um lugar de risco constante para a área de lazer do inesperado. Amor versus medo. Solução: alinhar amor com a força interior. Uma vez que se sinta seguro, terá o direito de estar aqui. No entanto, de modo a se sentir de fato um ser íntegro, você precisa se sentir amado. O amor é a garantia de que você é querido. O oposto, que é o que muita gente se sente, é como ser uma partícula de esmo arremessada em um mundo caótico. A única reação sã para essa situação é o medo. A religião fez algumas tentativas ao oferecer a completa garantia de que Deus ama cada um de nós. Porém, ao mesmo tempo, ele se agarra à imagem de um Deus temível e vingativo.
A razão para que essa dualidade nunca seja resolvida não é nenhum mistério. Ninguém jamais encontrará Deus e perguntará se Ele realmente nos ama ou nos despreza, se nos quer salvos ou condenados. De Moisés a Maomé, o divino sempre foi confrontado com essa exata questão. A resposta sempre pareceu ter dois lados. Para fugir do medo, confiar em um Deus amoroso não dará certo, pois essa é uma opção intelectual, sempre aberta à dúvida ou emocional, sempre aberta à mágoa. Enquanto você estiver duvidoso ou puder ser magoado, naturalmente o amor divino não parecerá confiável. No entanto, consciencialmente, podemos experimentar o fluxo do amor como uma força constante, não um capricho divino. Os antigos rishis da Índia afirmaram que a alegria, Ananda em sânscrito, não se ganha nem se perde. Ela é construída na natureza da consciência. A alegria, em sua forma mais pura, é o êxtase, o prazer, o arrebatamento. Mas a consciência se desenrola do não manifesto e invisível para o manifesto e visível. Conforme esse desenrolar acontecer, a alegria se torna um aspecto da natureza que tem muitas qualidades. É dinâmica, se move e se modifica. É evolutiva, ela cresce. É penetrante, quer entrar em tudo. É desejosa, busca a realização. É inspiradora, aumenta criando novas formas de habitar. E é unificadora, destrói as fronteiras da separação. No Ocidente atribuímos essas qualidades ao amor, que também é a alegria sob outro nome. O amor transforma dois corações em um. O amor inspira grandes poesias e trabalhos de arte, derruba barreiras entre as pessoas. Há uma tradição que vem desde o começo dos tempos, que venera o amor. No entanto, não há dúvida de que vivemos em uma época sem amor, graças ao ceticismo e ao materialismo. Nenhum dos dois força a renúncia ao amor, mas o reduziram às químicas cerebrais, ao condicionamento psicológico, à atuação boa ou ruim dos pais e à saúde mental. Nenhuma dessas coisas é inteiramente negativa. Elas levam a perspectivas valiosas. No entanto, pelo bem ou pelo mal, a tradição de exaltar o amor como sagrado vem enfraquecendo bastante. Restou a cada pessoa ter de descobrir se a força do amor pode ser experimentada. A busca do amor tem sido outra forma de busca espiritual. Sou fã de tecnologia e ferramentas eletrônicas, e uma delas é o Twitter. Comecei a enviar mensagens a centenas e toda a atividade se tornou sedutora. Um dia inseri uma pergunta: estou procurando amor. Como posso encontrar o certo? Será que ele sequer existe? Imediatamente inseri outra mensagem: pare de procurar o certo, seja o certo. Foi uma resposta instintiva e fiquei impressionada ao descobrir como a minha resposta foi repassada a 2 milhões de pessoas. A razão dela ter parecido uma resposta tão nova, depois percebi, é que o amor se tornou um problema tal que as pessoas estão francamente confusas quanto à sua existência. A resposta que me pareceu natural foi exótica para muitos outros. O que é preciso para ser o certo? Que significa encontrar o amor dentro de si? É preciso a ausência de medo. O amor não precisa ser procurado. Assim como o ar que você respira, ele existe como uma parte da natureza. É algo supostamente dado como certo. No entanto, como qualquer aspecto do seu self essencial, o amor pode ser mascarado. Na verdade, o amor externo geralmente é irrelevante. Alguém que está deprimido e ansioso
ou tem um senso de self danificado, não reagirá facilmente a gestos amorosos de outra pessoa. Para encontrar amor, você tem de ser capaz de enxergar a si mesmo como alguém que pode ser amado. O self essencial tem uma visão simples. Estou apaixonado, porque na fonte é exatamente assim que você está. Porém, em um mundo de valores conflitantes, essa simples afirmação tornou-se tão confusa e complexa. A névoa da ilusão gera medo. Removendo o medo, o que fica é o amor. Desejo versus necessidade. Solução: percepção sem escolha. Tem que ser assim. Quantas vezes você ouviu essas palavras ou as disse a si mesmo? A vida nos apresenta impasses. Queremos fazer algo, mas o caminho está impedido. Talvez alguém com um ego inflado diga: ou é do meu jeito ou não terá jeito. Mais frequentemente, duas pessoas se veem paralisadas porque não conseguem se comunicar. Em um extremo, esta é a compulsão física, tal como fobias. Tenho medo de fazer X e as obsessões. Não consigo parar de pensar em Y. Parecem ser situações muito diferentes. Um marido que se recusa a ir a um terapeuta conjugal, obviamente não parece semelhante a alguém que tem fobia de altura, ou a uma pessoa obsessivo-compulsivo que lava as mãos a cada 20 minutos. Mas há um denominador comum. Cada um deles está encurralado entre desejo e necessidade. O resultado também é o mesmo. Eles já não são livres para escolher. Uma energia infinita é desperdiçada na tentativa de ultrapassar um impasse. Recorremos a mediadores, negociadores e juízes para decidir disputas. No entanto, o lado que perde sempre se sente prejudicado. O conflito pode ser resolvido na superfície, mas não abaixo dela. Frequentemente, médicos e terapeutas, na esperança de que algumas doenças possam ser diagnosticadas e tratadas, nesse caso, ao menos existe uma chance de olhar mais profundamente. No entanto, o diagnóstico é em geral muito mais fácil de encontrar que o tratamento. O Prozac e os antidepressivos semelhantes já provaram ser eficazes em conter os sintomas de toque, mas não na verdadeira cura da condição encoberta que volta-se o paciente parar com a medicação. Contudo, não importa quanto você seja diplomático, o conflito entre o desejo e a necessidade não pode ser totalmente resolvido. A vida em si apresenta situações em que você não consegue obter o que quer. Nem todo mundo se casa com um homem ou a mulher dos seus sonhos. O fracasso profissional é sempre uma possibilidade. Ganhar fica fora do alcance. Para um pessimista, há mais frustrações que satisfações inerentes à vida. Para um pessimista, há mais frustrações que satisfações inerentes à vida. Os sábios e guias de todas as tradições já viram que o desejo é frequentemente bloqueado. Então é surpreendente que a tradição védica da Índia mal mencione a resignação, paciência e sacrifício pessoal como virtudes. Em vez disso, a sabedoria mais profunda da Índia ensina que há um estado conhecido como percepção sem escolha. À primeira vista, parece sinônimo de desistir. Você não faz uma escolha, abre mão de escolher um lado. Precisamos ser claros. A percepção sem escolha não tem a ver com abrir mão daquilo que se quer. Tem a ver com deixar de ser leal ao que o ego quer em detrimento do que o universo quer. Com a percepção sem escolha, você deixa a sua consciência tomar todas as decisões. Em outras palavras, aquilo que você quer também é a melhor coisa que pode querer.
Em tal estágio de consciência, segundo os antigos rishis, não há resistência nem de dentro nem de fora. É uma condição bem fluídica. Para a pessoa comum na Índia, estar no Dharma significa ter encontrado o trabalho certo e conseguir a coisa correta com o seu comportamento. Dharma é uma virtude, um modo correto de viver. Em nível mais profundo, estar no Dharma significa que, espiritualmente, você está no caminho certo. Está seguindo os preceitos de sua religião e não está caindo nas armadilhas ao longo do caminho. Mas nenhum desses estados resolve o conflito entre o eu quero e o eu preciso. O desejo e a necessidade continuam em guerra. Pode-se dizer que as pessoas retas se veem muito mais presas aos deveres e às obrigações que as pessoas comuns, já que todo tipo de religião faz muitas exigências na tentativa de restringir todo tipo de desejo. Somente a percepção sem escolha leva ao fim do conflito, porque quando você chega nesse nível de consciência, o que você quer é aquilo que precisa, para seu bem e o bem do mundo inteiro. Nesse estado de consciência, ninguém precisa lhe dizer quais são as regras do Dharma. Em vez disso, você o assimilou. Você de fato vive o axioma: não estou no mundo, o mundo está em mim. Manter esse estado exige crescimento pessoal dedicado. Manter tal estado exige crescimento pessoal dedicado, mas todos já passaram por momentos como os seguintes. Você fica descontraído, a ausência de culpa e julgamento próprio, você experimenta uma sensação de retidão, as condições externas não o bloqueiam, outras pessoas colaboram sem oferecer resistência, os frutos de suas ações são positivos, o desejo termina em um sentimento de realização e satisfação. Como você pode ver, essa é uma combinação especial de ingredientes. No entanto, quando alinha a força do Dharma, este é o estado normal. Não é o bastante simplesmente obter o que se quer. Muita gente com dinheiro e poder suficientes pode satisfazer qualquer capricho sem muito esforço, mas sentir-se satisfeito e realizado é muito mais raro. E frequentemente o exercício do poder e do dinheiro apenas inflama os desejos da pessoa, levando a insatisfações mais profundas. Você não pode satisfazer seu ego dando-lhe tudo o que quer, pois a única razão da sua existência é acumular. Ele quer mais dinheiro, posses, status, amor, poder e assim por diante. O mecanismo é conservado intocável. Ele funciona através de uma programação impossível de ser reescrita. Os desejos do ego são superficiais. Seu verdadeiro self é isento de ego. Você não está objetivando o ganho, não teme a perda. Quando dá de si mesmo, não está secretamente calculando o que terá em retorno. Somos afortunados por haver outra forma de ver o mundo, não da percepção do ego, mas além dele, onde a plenitude existe. Conforme o domínio do ego vai enfraquecendo, ocorre uma fusão sutil do que eu quero e do que eu preciso. Agir como Dharma, o desejo de Deus, o faria agir de maneira totalmente natural. Você está simplesmente sendo você mesmo. Aceitação versus rejeição. Solução: percepção infinita. O medo da rejeição incapacita milhões de pessoas. Ele faz com que o amor não correspondido seja uma tragédia compreendida por todas as culturas. Espiritualmente, você não pode ser rejeitado, a menos que rejeite a si mesmo. Duvido que qualquer mensagem tenha sido tão mal interpretada como esta, pois quando uma outra pessoa o rejeita, a dor imposta é sentida e você é a vítima. Sendo assim, para esmiuçar o funcionamento da rejeição, precisamos olhar com mais atenção toda a questão do julgamento. Esse não é um assunto novo, embora não haja nada de novo a acrescentar. Todo julgamento se resume ao julgamento contra si mesmo.
O julgamento próprio assume várias formas, tal como o medo do fracasso, um senso de ser vitimizado ou falta de confiança. Na maior parte do tempo, há apenas uma vaga de sensação. Não sou bom bastante ou não importa se eu conseguir, na verdade, não sou bom. Muitas pessoas deparam com uma falsa solução. Elas desenvolvem uma imagem ideal. Depois tentam fazer jus a essa imagem e convencer o mundo de que aquilo é o que elas são. Ressalte-se a lenda da cantada perfeita, que sempre dá certo com mulheres solteiras num bar. Fantasia desesperada pela qual só se estabelece uma conexão através da imagem. Uma autoimagem idealizada pode ser tão convincente que você consiga convencer até a si mesmo. Quantos banqueiros, em consequência da ganância temerária que quase arruinou a economia em 2008, continuaram a enxergar a si mesmos não apenas como inocentes, mas superiores ao desastre que engatilharam? Um self idealizado soa como um modelo de aceitação. Ouça o que ele diz. Você está fazendo a coisa certa, está no controle. Ninguém pode feri-lo. Apenas continue da maneira como você está agora. Assim, protegido, você não pode fazer nada errado e, se fizer, suas más ações serão rapidamente cobertas e esquecidas. A beleza de ter uma imagem ideal de si mesmo é sentir-se bem com quem você é. A imagem substitui a realidade dolorosa. Como seria de esperar, a essa altura a sombra tem algo a dizer sobre o assunto. Em intervalos regulares, algum ícone da retidão, em geral um pastor, um padre ou uma personalidade pública respeitável, se envolve em algum escândalo. Não raro esses indivíduos cometem exatamente os mesmos pecados dos quais acusam os outros, sendo a imoralidade mais típico. Cinicamente, imaginamos que sejam grandes hipócritas que vivem sob uma falsa ética, para que possam seguir seus vícios em particular. Na realidade, os ícones decaídos são exemplos extremos de uma autoimagem idealizada. Seus poderes de negação são sobre-humanos. A sombra não pode tocá-los. Então, quando a sombra vem à tona, também surge um senso enorme de culpa e vergonha. Uma vez que caem, esses santos profissionais perdem-se em extremas reparações públicas. Mesmo no remorso, nada parece real. No entanto, se houvessem recuado ante o espetáculo, o drama todo poderia ter sido evitado. Uma imagem pessoal idealizada não é uma solução viável. Apenas a autoaceitação é. E quando isso acontece, não há nada para os outros rejeitarem. Não significa que você será amado universalmente. Outra pessoa ainda pode se afastar, mas caso aconteça, você não se sentirá rejeitado. Isso não resultará em ferimento emocional. Como saber quando se está caindo por um falso senso de self, que é a imagem idealizada? Você terá atitudes como as seguintes: não sou como aquelas pessoas, sou melhor. Nunca me desviei do caminho certo. Deus se orgulha de mim. Criminosos e malfeitores nem sequer são humanos. Todos veem quanto eu sou bom, mesmo assim preciso lembrá-los. Se eu não tenho pensamentos ruins, por que os outros têm? Já sei quem sou eu e o que preciso fazer. Não tenho conflitos. Sou um exemplo a ser seguido. A virtude não é a própria recompensa. Quero que as minhas boas ações sejam reconhecidas. Demolir a imagem ideal de si mesmo é um desafio, porque ela é uma defesa bem mais sutil que uma simples negação. A negação é cegueira. A autoimagem idealizada é pura sedução. A saída é passar por todas as imagens. Não há necessidade de defender quem você realmente é. O verdadeiro self é aceitável, não porque ele é bom, mas porque seu verdadeiro self é aceitável, não porque você é bom, mas porque você é completo.
todas as coisas humanas lhe pertencem. A aliada mais importante que você tem é a consciência. O julgamento é constritivo. Quando você rotula a si mesmo ou a qualquer outra pessoa como ruim, errado, inferior, indigno ou etc., está olhando por uma lente limitada. Amplie sua visão e ficará ciente que todos, por mais falhos, são completos. São completos e plenos no nível mais profundo. Quanto mais consciente você for, mais aceitará a si mesmo. Mas não se trata de uma solução instantânea. Você precisa dedicar um tempo para olhar para todos os sentimentos que você negou, reprimiu e disfarçou. Felizmente, esses sentimentos são temporários. Você pode ir além deles. Não há nada a rejeitar, apenas muita coisa a rever. É nesse sentido que figuras como Jesus ou Buda puderam ter compaixão por qualquer um. Vendo a plenitude por trás do jogo da luz e da escuridão, eles não achavam nada a culpar. O mesmo se faz verdadeiro para o caminho espiritual que você segue. Conforme se enxergar do modo mais completo, você terá compaixão por suas falhas, o que o conduzirá à autoaceitação completa. Um versus muitos. Solução: render-se ao ser. Finalmente chegamos à guerra em sua alma. Nesse nível, o conflito é muito sutil, o que parece estranho, porque tendemos a pensar que a batalha cósmica entre Deus e Satã tem que ser titânica. Na verdade, é muito delicada. Ao se aproximar do seu verdadeiro self, você começará a sentir que é parte de tudo. As fronteiras se suavizam e desaparecem. Há uma sensação de alegria na fusão. Por mais bonita que essa experiência seja, uma última resistência permanece. O ego diz: e eu? Eu não quero morrer. Como a bruxa malvada em O Mágico de Oz, cujas últimas palavras foram: estou derretendo, estou derretendo. O ego foi incrivelmente útil. Ele o guiou por um mundo de infinita diversidade. Agora você está prestes a experimentar a unidade. Não admira que o ego se sinta finalmente ameaçado. Ele vê sua inutilidade e seu domínio chegando ao fim. O ego confunde a rendição com a morte. Ser pleno implica render-se. Você abre mão da forma como vê a si mesmo e surge um novo caminho no lugar. Rendição não é uma palavra bem-vinda ao ego, porque conota fracasso, perda de controle, passividade e fim de poder. Quando você perde uma discussão, não está se rendendo ao vencedor? É claro, qualquer situação expressa em termos de ganhar ou perder faz a rendição parecer fraca, vergonhosa, depressiva e indigna. No entanto, todas essas sensações no nível do ego. Vista sem o ego, a rendição se torna natural e desejável. Uma mãe que dá aos filhos o que eles precisam não está perdendo, mesmo que se possa dizer que ela está abrindo mão de suas necessidades em favor dos filhos. Essa seria uma perspectiva falsa. Quando você se doa por amor, não perde nada. Na verdade, a rendição amorosa é como um ganho. Seu senso de self se expande além das necessidades, movidas pelo ego e pelo desejo. Estas jamais podem conduzir ao amor. A rendição não é da mente. Você não pode imaginar seu caminho até lá. Em vez disso, tem que seguir a jornada rumo à consciência pura, antes que surjam palavras e pensamentos. Este é todo o propósito da meditação, levar a pessoa além da mente pensante, que significa além do conflito. Nos dias de hoje é fácil acreditar que todos saibam como meditar.
Se tentou meditar, mas depois abandonou a prática, sugiro que volte a fazê-lo. Nem todas as meditações são feitas da mesma maneira. Talvez você tenha sido ensinado a meditar como uma forma de relaxamento ou liberação de estresse, ou um caminho ao silêncio. Todas essas alternativas são resultados reais, mas objetivam muito pouco. O efeito mais profundo da meditação é transformar o seu estado de consciência. Se você não está se expandindo conscientemente, o verdadeiro propósito de se voltar para dentro não foi atingido. Isso não significa rotular nenhum tipo de meditação como errado, mas tem a ver com a equidade que seja adequada a você. Já vi pessoas evoluírem rapidamente praticando uma simples meditação cardíaca, na qual se sentam em silêncio e direcionam a atenção ao coração, e outras se beneficiarem pelo acompanhamento dos movimentos respiratórios de olhos fechados. Acaba-se experimentando inteiramente o verdadeiro self, algo que pode ser alcançado pela meditação com mantras, originado na Índia Védica, ou técnicas de meditação vipassana do budismo, para mencionar apenas 2 métodos comprovados. O que quer que você faça, permaneça desperto à sua visão da plenitude. Você não quer transformar a meditação em outro tipo de condicionamento, em que a sua mente se convence de ser pacífica, ou de ter encontrado silêncio quando ambos são um estado de humor ou um hábito. Com sua típica franqueza, Krishna alertou que a pior coisa que o caminho espiritual pode fazer é trazer aquilo que você espera. Em vez de alcançar a verdade, o caminho apenas o transforma em uma versão antiga, porém melhorada de seu self, sentindo-se e parecendo melhor. Na sombra há algo de negação, resistência, medos ocultos e esperanças reprimidas. Sendo assim, se a meditação está dando certo, esses sentimentos começam a diminuir. Em seu caminho espiritual, você deve começar a experimentar o seguinte: a vida fica mais fácil, destituída de esforço. Você age de maneira mais espontânea. O mundo já não lhe traz reflexos negativos. Seus desejos são realizados com mais facilidade. Você encontra a felicidade na simples existência. Estar aqui é o suficiente. Você ganha percepção própria sabendo quem você realmente é. Sente-se incluído na plenitude da vida. Se esses objetivos parecem ideais, também são nobres e totalmente alcançáveis. Na verdade, se os meses se passarem e você não sentir nada disso acontecendo, é preciso voltar a examinar seu caminho. Não estou querendo dizer que a sua prática seja errada ou defeituosa. Há pausas e atrasos na evolução pessoal de cada um, porque algumas questões levam tempo para ser resolvidas. Boa parte desse processo ocorre nas profundezas do inconsciente. Artistas são muito conscientes disso. A inspiração deles não reage segundo um cronograma. Por outro lado, pode haver sérias razões para que o verdadeiro self não esteja se revelando. Pode ser o estresse excessivo, pressões emocionais, distrações, depressão e ansiedade, falta de disciplina ou comprometimento, ou intenções opostas, a busca de mais um meio de vida. O caminho espiritual apresenta tudo. Ele pode resolver todos os conflitos. Mas esperamos demais quando pedimos uma panaceia. O desenrolar espiritual é delicado. Não pode ser alcançado quando a mente está agitada demais ou sua atenção está comprometida pelo estresse e pressões externas. Em outras palavras, a plenitude cura tudo, mas não em um instante. Você precisa preparar as condições certas para se voltar para dentro.
Para isso é preciso lidar com cada um dos obstáculos que listei. Estresse, depressão, ansiedade, distrações não vão subitamente terminar, porque você se sentou de olhos fechados durante meia hora. Espero que não soe áspero demais, porque na verdade, quando você dá até mesmo pequenos passos para se preparar para a meditação, isso permite resultados que não podem ser obtidos de nenhuma outra forma. Essa é a estrada real para a consciência, e a consciência é plena. Resumo. Termino como comecei, com um instinto médico para diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. A sombra já superou a perspicácia e a duração de várias abordagens. No entanto, algumas pessoas são bem-sucedidas, e não são apenas os grandes nomes como Jesus e Buda. A força da evolução é infinita, maior que os obstáculos que impedem o caminho. Você precisa olhar em volta para o mundo natural e ver a prova de que a beleza, a forma, a ordem e o crescimento sobrevivem por bilhões de anos. Ao lidar com a sombra, está se alinhando ao mesmo poder infinito. Depois de tudo que foi dito e feito, os requisitos não são complexos. Número 1. Reconheça a sua sombra quando ela trouxer negatividade para a sua vida. 2. Abrace e perdoe sua sombra. Transforme um obstáculo indesejado em seu aliado. Número 3. Pergunte a si mesmo que condições estão dando origem à sombra. Estresse, anonimato, permissão para causar danos, pressão dos colegas e etc. Número 4. Compartilhe seus sentimentos com alguém em quem confie. Um terapeuta, um amigo de confiança, um promovente, um conselheiro ou confidente. Inclua um componente físico, trabalho corporal, liberação de energia, respiração de yoga, cura interativa. Número 6. Para mudar o coletivo, mude a si mesmo. Projetar e julgar os outros como malfeitores só aumenta o poder da sombra. Número 7. Pratique a meditação, de modo a experimentar a consciência pura de que está além da sombra. Apresentei uma visão da unidade como uma solução para a sombra. No instante em que a vida é dividida entre o bem e o mal, o self o acompanha. O self dividido não pode fazer planos. Tem que haver outro nível de vida que já seja pleno. Lançando o olhar ao mundo invisível, os antigos sábios da Índia perceberam que isso era indescritível. As escrituras védicas de milênios foram o primeiro passo para declarar: aqueles que sabem não falam, os que falam não sabem. Mas é claro que as pessoas não ficaram empolgadas com esse ensinamento. Elas queriam ajuda com seus problemas diários. Se uma perspectiva não pode ser transformada em prática, parece infértil e inútil. Os sábios antigos não estavam tentando desencorajar seus ouvintes. Pelo contrário, tentavam dar um mapa confiável, e esse mapa conduz à consciência de unidade. Meu objetivo nessa parte do livro foi desenhar o mesmo mapa, em cores vivas e modernas. Agora fica por sua conta segui-lo. A sombra não é um oponente temeroso, mas valioso. Por mais poderosa que seja, o poder da plenitude é infinitamente maior. E por um milagre na criação, ela está ao nosso alcance. Segunda parte. Fazendo as pazes com os outros, com o mundo e consigo mesmo. Debbie Ford. A história do ser humano e da psique humana já foi examinada, estudada e escrita desde o começo da nossa existência.
Embora tenha sido pesquisada e dissecada por pensadores brilhantes, explorada e explicada pelos maiores intelectuais de todos os tempos, a maioria de nós ainda está vivendo no escuro, perplexos pelo comportamento de amigos, familiares, idosos e muito frequentemente nós mesmos. Desapontados pelas condições da nossa vida, avançamos cada dia na esperança de que nossos impulsos mais sombrios e maus comportamentos milagrosamente desapareçam. Repetidamente magoados pelas falhas das quais aparentemente não conseguimos nos livrar, rezamos silenciosamente para encontrar a origem de abrir mão da procrastinação, dos gastos excessivos, do chocolate, do ressentimento, da língua afiada. No entanto, sucumbimos aos impulsos inferiores, sabotamos os desejos e negligenciamos nosso futuro. Na tentativa de esconder o descontentamento, exibimos um rosto feliz, reunimos forças e mostramos a melhor expressão de "está tudo bem". E continuamos a nos expressar de maneira que minam nossa autoestima e derrotam nossos melhores planos. No decorrer da criação de filhos, da busca do sucesso e da luta de economizar o suficiente para as férias ou a aposentadoria, as respostas para as mesmas perguntas que nos ajudam a crescer nos iludem. O profundo desejo pelo entendimento pessoal fica sepultado embaixo de notícias diárias, dos assuntos da família e de uma crise de saúde ou de uma gripe comum. Um vizinho indignado ou um ex-cônjuge descontente ou uma criança fora dos trilhos irão literalmente sugar as horas do dia e o dinheiro disponível enquanto confundem nossa mente, levando-nos a crer que jamais teremos qualquer coisa além do que já possuímos. A repetição da nossa memória nociva pode nos atrair na direção de anos de aceitação de mais densa mesmice, desperdiçando o tempo com uma existência medíocre que fracassa na realização das próprias expectativas. Infelizmente, esse método de sobrevivência nos priva da habilidade de viver como deveríamos. A dor emocional que emerge como parte da vida cotidiana nos faz desejar o passado e nos torna resignados quanto ao futuro. Se sentimos que fomos enganados, nos tornamos vítimas do passado e desesperançosos pelo que está por vir. Cínicos e céticos, nos transformamos em presas do julgamento, optando por apontar o dedo para os outros, ao invés de olhar para dentro de nós e responder às nossas angústias. A natureza robótica do nosso self egocêntrico surge para nos ajudar a superar os sentimentos de insegurança e vergonha, afirmando nossa inocência ou proclamando nossas diferenças. Pensamos que se ao menos conseguíssemos mudar aquela pessoa ou aquela coisa, nos sentiríamos melhor. Acreditamos que se lidarmos com uma questão que nos mantém aborrecidos ou conseguirmos aquilo que viemos tentando alcançar, seremos felizes. Em vez de dedicar um tempo a levantar o véu que se coloca entre quem julgamos ser e quem realmente queremos ser, permitimos que a vida ilusória de um self existente apenas em nossa mente assuma o controle. O problema com essa abordagem da vida é que ela nos impede de descobrir nosso verdadeiro self, e isso põe em perigo as áreas mais importantes da vida. Quando estamos ocupados em nos proteger dos demônios que espreitam na escuridão, deixamos de nos sentir contentes, realizados e profundamente ligados àqueles que amamos. Decididos a ocultar a metade obscura da nossa natureza humana, falhamos na obtenção de nosso pleno potencial e na experiência profunda da riqueza da vida. Nascemos plenos, no entanto, a maioria de nós vive como um ser humano parcial. Cada um de nós tem a capacidade de ser
uma parte importante do todo. Somos capazes de tornar este mundo um lugar melhor do que encontramos. Somos destinados ao descobrimento de nossa natureza genuína, o estado do ser no qual somos inspirados por nós mesmos, iluminados e motivados por quem somos. Somos destinados a superar a adversidade e manifestar a versão maior da nossa alma individual, não uma versão de um self que nasceu da fantasia. Fantasias imensas de nossa vida surgem da dor de nosso potencial não realizado. Mas sonhos verdadeiros são uma realidade pelo qual estamos dispostos a trabalhar, lutar e ficar acordados até tarde. Esse é um futuro que está ao nosso alcance. E só há uma coisa que pode nos roubar esse futuro. E essa coisa é a sombra. O lado obscuro, os segredos, os sentimentos reprimidos e os impulsos ocultos. O grande psicólogo suíço Jung dizia que a sombra é a pessoa que preferíamos não ser. A sombra pode ser vista em alguém da família a quem mais julgamos, no funcionário público a quem condenamos, na celebridade que nos faz menear a cabeça de desgosto. Se compreendermos isso corretamente, chegamos à surpreendente percepção de que a sombra é tudo o que nos irrita, horroriza ou descontenta em relação às pessoas ou a nós mesmos. Com essa sabedoria à mão, começamos a ver que a sombra é tudo o que tentamos esconder daqueles que amamos e tudo o que não queremos que os outros saibam a nosso respeito. Nossa sombra é feita de pensamentos, emoções e impulsos que julgamos excessivamente dolorosos, constrangedores ou desagradáveis de aceitar. Portanto, em vez de lidar com eles, nós o reprimimos e os lacramos em alguma parte da nossa psique, para que não seja preciso sentir o peso e a vergonha que carregamos por conta deles. O poeta e escritor Robert descreve a sombra como um saco invisível que cada um de nós carrega nas costas. À medida que crescemos, colocamos no saco todos os aspectos de nós mesmos que não são aceitáveis para nossos familiares e amigos. Ele acredita que passamos as primeiras décadas da vida enchendo esse saco. Depois, passamos o restante tentando tirar tudo o que escondemos. Nossa sombra, repleta de retóricas e um conjunto hipócrita de regras que nunca conseguimos seguir, nos conduz a glorificar alguns e excomungar outros. Tudo começou com um professor que nos chamou de imbecil, um garoto que nos intimidava, ou o primeiro amor que nos abandonou. Todos já escondemos e reprimimos momentos de vergonha e com o passar do tempo essas emoções se solidificaram, transformando-se em nossa sombra. São os medos não manifestos, a vergonha aterrorizante e a culpa excruciante. Todos são assuntos do passado que nunca enfrentamos. Eles podem surgir em um momento decisivo, como acontece na maior parte das vezes, ou podem se acumular ao longo dos anos pela negação. Conforme a sombra toma forma, começamos a perder o acesso à parte fundamental da nossa verdadeira natureza. Nossa grandeza, compaixão e autenticidade são sepultadas sobre as partes que desligamos de nós mesmos. Então a sombra toma a frente. Ela nos tapeia para acreditarmos que somos muito indignos, incapazes, desmerecedores de amor ou imbecis para sermos os grandes astros da nossa própria vida. É nosso lado sombrio que reprimimos que nos separa do nosso verdadeiro self. O fato é que qualquer coisa que tenhamos oculto por vergonha
ou negado por medo, passa a ser uma chave para o selfie que nos faz nos sentir orgulhosos. Um selfie que nos inspira, que está impulsionado a agir com grande visão e propósito, em vez daquele que é criado com base nas nossas limitações e feridas abertas do passado. Esse é o motivo pelo qual precisamos examinar a sombra. É por isso que precisamos desvelar e reiniciar nosso selfie. É por isso que precisamos desvelar e reiniciar nosso selfie pleno, nossa verdadeira natureza. Por isso temos de olhar para dentro e examinar os fundamentos da nossa vida. Escondido ali há um marco, um molde, uma visão do self autêntico. Meu estudo da sombra começou na transição de uma pré-adolescência desajeitada para uma bela jovem adolescente. Confusa e sozinha, saí em busca de uma jornada a que me adequasse. Trabalhei duro para me sentir bem interiormente, apesar de estar cheia de insegurança sobre tudo, desde ser amiga e namorada até ser irmã e filha. E lutei para compreender por que me sentia tão mal comigo. As vozes em minha cabeça me pareciam se apoderar de mim, ainda com 12 anos. Me deixavam repleta de pensamentos obscuros e negativos. Por que você disse isso? Não seja tola. Ele nunca vai gostar de você. Você é uma idiota. Não se imponha tanto, as pessoas vão invejá-la. E por aí em diante. Achava estranho e confuso ouvir essas vozes dentro da minha cabeça, porque num minuto me diziam que eu não era nada além de uma mimada ranhenta, e no dia seguinte me convenciam de que eu era melhor, mais bonita, mais inteligente, mais talentosa do que qualquer outra pessoa. Uma guerra interna explodia em minha psique. Primeiro era, você é ótima, depois, você não é nada além de uma pequena mentirosa. Todo mundo gosta de você porque você é gentil e meiga. Em alguns minutos depois, você é uma piranha de coração gélido que nunca merece amigo. Essas vozes me deixavam profundamente confusa quanto a quem eu era. A coexistência das mensagens positivas e alertas negativos criou uma devastação dentro de mim, e eu chorava desvairadamente e fazia tudo para passar bons sentimentos a qualquer um que estivesse disposto a receber meu amor. Na época chamavam isso de hormônios. Era esperado de uma garota da minha idade um comportamento desordenado, porém o meu era ligeiramente mais melodramático, o que me rendeu o título de rainha do drama na vizinhança. Enfim, ganhei um concurso, só que a coroa veio com projeções negativas da minha família e muitas risadas dos amigos e dos familiares, que sabiam da minha vergonha íntima. Comecei a me sentir cada vez mais impotente em relação ao meu falatório interno, até que cheguei à conclusão de que definitivamente havia algo errado comigo e não havia nada que eu pudesse fazer para consertar. Tentava com minhas forças silenciar as vozes, fazê-las calar, tentando convencer a mim mesma de que realmente estava bem. Meus momentos de paz e felicidade se tornavam cada vez menos frequentes, exceto quando ouvia uma música de que gostasse muito ou quando brincava com os meus amigos. Mas, no silêncio do chuveiro ou na pressa da manhã rumo à escola, ficava cada vez mais difícil me livrar do estrangulamento dos demônios interiores, cujas vozes pareciam um coro da igreja desafinado. Em vez de sentir compaixão e gentileza em relação a mim mesma, sentia-me impotente, hostil e zangada. Conforme meu desconforto interno aumentava, comecei a buscar por algo que pudesse silenciar a minha mente horrenda e fazer com que me sentisse melhor comigo mesma. Minha busca por momentos de bem-estar
Começou com algumas comidas, brownies da Sara Lee e 1 litro de Coca-Cola criavam o ádio. Aprendi a entrar silenciosamente no quarto dos meus pais durante o jantar e roubar dinheiro da carteira deles para obter a minha dose diária. Começou bem fácil porque a loja era do outro lado da minha rua. Conforme os meses passavam, aquela dose já não era o suficiente. As vozes ruidosas da sombra conseguiam invadir meus momentos de prazer, induzidos pelo açúcar. Precisava encontrar outra coisa para lidar com essas invasões indesejáveis e colocar um sorrisinho em volta do rosto. Mesmo quando os sorrisos eram recebidos com uma voz interna, ocasional ameaçando arrancar o sorriso da minha cara. Minha fome interna de me sentir bem logo se tornou maior que minha necessidade de que as pessoas gostassem de mim, ou de ser vista como uma boa jovem decente. Fui tomada pelo impulso de mudar a maneira como me sentia. Meu vício pelo açúcar rapidamente se tornou algo maior e experimentei o primeiro cigarro e drogas. Maconha, que nunca foi a minha favorita, se transformou em pílulas, barbitúricos ou bolas, como eram chamadas na época. Disso passei a psicotrópicos, o que me levou a muitas outras substâncias. Enquanto me dava bem no uso de drogas, para criar momentos de completa paz, o mantra de quase toda a canção popular daquela época, enraizei em minha jovem psique uma forma de pensar e agir que me convencia de que o meu bem-estar dependia da busca de algo fora de mim que me fizesse sentir melhor. Com o passar do tempo, aprendi que os impulsos assustadores que frequentemente surgiam em meu comportamento não deveriam ser examinados nem expressados, mas ocultos e reprimidos a qualquer custo. Devagar, deixei de qualquer semelhança com a criança inocente que havia sido e criei uma personalidade que exalava confiança e sucesso. Quanto mais eu brincava na escuridão dos meus demônios humanos, mais forte era o impulso de esconder os meus sentimentos de vergonha e indignidade. Comecei a compensar as minhas fraquezas, me tornando encantadora, amistosa, deslocada e inteligente, com uma compreensão do mundo exterior. Apesar das minhas dificuldades terríveis na escola, por estar ocupada demais ouvindo a loucura da minha mente, em vez de escutar o que a professora dizia na aula, embrulhei-me numa embalagem de perspicaz e fingia ter opinião, sabendo de tudo, torcendo para poder enganar qualquer um, incluindo eu mesma, para acreditar que eu não era a irmã caçula imbecil de Linda e Michael Ford. Observava o que as garotas ricas vestiam e implorava aos meus pais para que me comprassem roupas de arrasar, ou encontrava um grupinho de garotas no shopping de manhã no sábado para roubar o que eu não tinha, de modo que ninguém descobrisse que eu era de uma família judia de classe média. Não achava legal ser uma garota judia e já tinha ouvido minha cota de piadas sobre garotas judias. Então observava como as chicas da cidade, as belas meninas não judias, em geral loiras, se comportavam e assumia aquelas características e comportamentos como parte de minha máscara cuidadosamente desenhada para esconder as minhas falhas e imperfeições interiores. Era um jogo que eu nem sequer sabia que jogava naquela época. Se descobrisse algo sobre mim mesma que não fosse aceitável ao meu ego ideal, começava a buscar no mundo externo quem era aceitável e com a sensibilidade de uma verdadeira artista esculpia uma nova versão minha, dando a ilusão de que eu era a pessoa que queria ser, em vez daquela que temia ser.
O problema era que, independente do quanto me compensasse pelo que me amedrontava ou envergonhava, no silêncio de minha mente eu sabia a verdade sobre quem era por baixo de minha máscara pública. Embora alguns pudessem ver através da encenação gloriosa que eu havia criado, para a maioria eu me tornara um ser humano bem-sucedido, porque podia enganar os que estavam ao meu redor. Iludi as pessoas para que acreditassem nas minhas dissimulações. Conseguia arrebanhar pessoas para minha vida feliz ao sorrir e contar as minhas proezas do dia. Ou podia convidá-las para uma das minhas narrativas favoritas, Pobre de Mim, na qual interpretava a donzela aflita. De qualquer maneira, me tornei mestre em esconder, não apenas dos outros, mas também, ou sobretudo, de mim mesma. Não sabia quem eu era ou o que realmente eu queria. Não sabia o que de fato me deixava feliz ou o que me deixava vazia e isenta de emoções. Minha sombra estava no controle, apesar de achar em toda a minha arrogância que eu é quem estava no comando. O lado sombrio realmente tinha ganhado, até que a minha personalidade começou a desmoronar. Assim como o Humpty Dumpty, que caiu por terra, quando cheguei aos 27 anos, já tinha perdido minha personalidade, de estou com tudo em cima, e estava aos prantos, no chão de um centro de tratamento. Foi ali que fiquei de cara com a verdadeira Debbie Ford, com todas as suas falhas, fraquezas e qualidades deserdadas, assim como talentos, fortalezas e carências internas, profundamente ocultas. Foi ali que eu soube que eu era mais do que podia imaginar e que não era nada além do que um dos 6 bilhões de seres humanos lutando para fazer as pazes com o seu lado sombrio e as vulnerabilidades humanas. Foi durante esse encontro muito humilhante comigo mesma que eu me comprometi a aprender quem eu era e por que me sentia obrigada a fazer as coisas que eu fazia. Foi nessa época crucial que entendi que a sombra humana e o efeito que ela tinha em minha vida e na vida dos que me cercavam, não como a teoria no livro, mas como uma mulher que lutava para lidar com seus próprios sentimentos indesejados e profundas inseguranças. Levada por fortes sentimentos de solidão que surgiam pela falta de entendimento de quem eu era e por que estava ali, comecei minha jornada para me tornar íntima do meu lado obscuro e do meu self sombrio. Esse momento de ajuste de contas se tornou um catalisador para levar a minha vida além do que eu podia imaginar. Isso me incentivou a estudar e dar importância não apenas ao meu próprio comportamento humano, mas ao comportamento de centenas de milhares de pessoas a quem tenho tido o privilégio de conduzir a esse território do self rejeitado e à glória descoberta de uma vida ainda a ser vivida. Não foi a minha luz que me levou a essa sabedoria que compartilhei com os meus 7 últimos livros, mas a minha batalha com meu lado sombrio e a rendição final da guerra interior é que foram meus guias e minha inspiração. Foi a própria escuridão de quem fiquei fugindo durante a primeira parte da vida, que agora é a minha paixão e o meu combustível para ajudar outras pessoas nessa jornada mágica através da psique humana, para viver a luz de sua maior expressão. É um chamado espiritual, uma voz superior que pergunta a mim e a você: está pronto a recorrer ao amor do self verdadeiro, total e autêntico, em vez de continuar encurralado na angústia do julgamento de um ego humano desarticulado? Tornar-se íntimo da sua sombra é uma das investigações mais fascinantes e frutíferas que você poderá fazer. É uma jornada misteriosa que o conduzirá ao descobrimento de seu self mais autêntico. Um lugar onde você se sente à vontade com quem você é,
onde reconhece suas fraquezas e os seus pontos fortes, onde pode apreciar os seus talentos, admitir as suas imperfeições e admirar a sua grandeza. Esse self que está escondido por baixo da máscara da personalidade humana é aquele que você ficará radiante em ser. Um self que sabe quem você é e honra a sua jornada humana. Esse self que você descobrirá à medida que abraçar mais e mais os seus aspectos ocultos, oferece a confiança para falar a verdade e buscar o que é de fato importante para você. É irônico que para encontrar a coragem de levar uma vida autêntica, você terá que entrar nos cantos escuros de seu self mais forjado. Você precisa confrontar exatamente aquelas suas partes que você mais teme e encontrar o que estava procurando. Porque o mecanismo que o leva a esconder a sua escuridão é o mesmo que o faz esconder a sua luz. Aquilo que você ainda está escondendo pode, na verdade, lhe dar o que você tem tentado encontrar com tanto afinco. A influência da sombra. Lá nas profundezas do lar invisível em nossa psique, a sombra exerce um enorme poder sobre a nossa vida. Ela determina o que podemos ou não fazer, o que nos atrairá de maneira irresistível e aquilo que evitaremos a qualquer custo. Isso explica o mistério de nossas atrações e repulsas e determina o que vamos amar e o que iremos julgar ou criticar. Nossa sombra influencia que raça ou classe de pessoas aprovaremos ou com quem iremos nos relacionar, se seremos religiosos ou ateus, em que partido político votaremos e em que causa iremos apoiar ou ignorar. Ela nos diz quanto dinheiro temos direito de ganhar e determina se gastamos de forma sábia ou desperdiçamos. É a nossa sombra, nosso self oculto, que dita quanto sucesso temos direito de criar ou quanto fracasso estamos condenados a passar. A sombra estipula o grau de cuidado ou negligência que temos com o nosso corpo, a quantidade de peso que carregamos na barriga e o nível de prazer que nos permitimos sentir, dar e receber. A sombra nos lança em papéis predeterminados que seguimos cegamente, desde o trabalho até o amor. Sem que saibamos, a sombra é autora de um roteiro anteriormente escrito, que se desdobra em ação, em um momento de medo, dor ou conflito, ou quando estamos simplesmente cuidando dos nossos assuntos no piloto automático. Se for deixada sem atenção, a sombra irá emergir da escuridão para sabotar a nossa vida quando menos esperarmos. A sombra determina se respeitaremos nossos filhos e confiaremos que cresçam independentes, como adultos capazes, ou se tentaremos moldá-los para serem tudo o que não somos. Quando encurralados, será que soltaremos a ira ou nos recolheremos ao silêncio venenoso? A sombra é um oráculo que pode prever todos os nossos comportamentos e revelar o que nos torna as pessoas que somos hoje. O que decide se seremos produtivos, membros influentes da sociedade ou almas perdidas. Quando expomos o nosso lado sombrio, entendemos que nosso histórico pessoal dita a forma que tratamos os que estão ao nosso redor e como tratamos a nós mesmos. Por isso, é imperativo que a desmascaremos e a compreendamos. Para fazê-lo, precisamos expor o que encobrimos e nos aproximarmos de nós mesmos e nos aproximarmos dos nossos impulsos e características que abominamos. A sombra determina se viveremos uma vida feliz, bem-sucedida, uma existência sem estresse, ou lutaremos com as nossas finanças, relacionamentos, carreira, temperamento, integridade, imagem pessoal ou dependência. O sábio chinês já dizia:
Somente quando tivermos coragem para encarar as coisas exatamente como elas são, sem decepção pessoal ou ilusão, uma sombra se desvendará dos acontecimentos, através do qual o caminho para o sucesso será reconhecido. Somente na presença do comportamento inabalável de enfrentar os nossos demônios, que a porta para a descoberta pessoal se abre. Não podemos seguir a jornada rumo ao lado sombrio para um rápido mergulho ou uma tarde de lazer. Para entender nossa sombra completamente, é preciso estar disposto a abrir mão do que achamos que sabemos. Isso requer uma força de um leão, enjaulado para abrir as portas da cela que nós mesmos nos acorrentamos há tanto tempo. A ótima novidade é que nascemos com um desejo ardente de evoluir, crescer e de nos abrir e de nos expandir ao todo. E eu vou afirmar que todos temos ao menos um lugar onde secretamente desejamos ser mais, experimentar mais. É ali que nossa sombra espera pacientemente para que venhamos recuperar o poder dos recessos sombrios da nossa mente inconsciente. Assim que entramos em contato com o nosso lado sombrio, o instinto inicial é nos afastarmos. O segundo instinto é barganhar com ele para nos deixar em paz. Muitos de nós já gastamos muito tempo e dinheiro para fazer exatamente isso. Ironicamente, são esses aspectos ocultos e sentimentos rejeitados que mais precisam de atenção. Quando trancamos essas partes das quais desgostamos, não sabemos que estamos lacrando nossos talentos mais valiosos. A razão para o trabalho da sombra é se tornar pleno, parar de sofrer, parar de se esconder de si mesmo. Uma vez que o fizermos, podemos parar de nos esconder do resto do mundo. Precisamos alcançar a nossa sombra para nos sentir livres o suficiente e convidarmos outros a entrar na nossa vida, para deixarmos que os outros saibam a verdade sobre as nossas finanças, nossos passados, nossos relacionamentos, sem que sejamos tomados pelo medo de que nossa persona seja elucidada, expondo a pessoa que vínhamos tentando não ser. Quando nossa preciosa energia não está atada à camuflagem dos impulsos autodestrutivos, ou ocupada em condensá-las, somos blindados com a dádiva da clareza e motivação de que precisamos para construir uma base inabalável para um futuro inspirador. Nosso self dualista. A sombra fica à espreita, ela engana, se esconde e nos ilude para que acreditamos no que podemos ou não fazer. Leva-nos a fumar, jogar, beber e comer, o que nos faz sentir mal no dia seguinte. Nossa sombra dá origem aos comportamentos hipócritas que nos levam a violar as fronteiras pessoais de nossa integridade. É uma força que só pode ser calculada ao ser levada à luz de nosso estado cônscio e ao exame do que somos feitos. Possuímos todas as características e emoções humanas, sendo ativas ou adormecidas, conscientes ou inconscientes. Não há nada que possamos conceber que não sejamos. Somos tudo, o que consideramos bom e ruim. Como poderíamos conhecer a coragem se nunca tivéssemos sentido medo? Como conheceríamos a felicidade se nunca tivéssemos experimentado a tristeza? Como poderíamos conhecer a luz se nunca tivéssemos conhecido a escuridão? Todas essas partes opostas existem em nosso interior, porque somos seres dualistas, feitos de forças opostas. Isso significa que cada qualidade que enxergamos nos outros existe em nós. Nossos microcosmos e macrocosmos. Em nossa estrutura de DNA, temos a impressão de todas as características. Somos capazes de maiores atos de abnegação e dos crimes mais autopunitivos e destrutivos. Quando vista sob a luz da consciência, a sombra expõe a dualidade e a verdade tão
tanto do self humano quanto do self divino, conforme ambos provam ser ingredientes essenciais de um ser humano autenticamente pleno. Temos de revelar, possuir e abraçar tudo aquilo que somos, o bom e o ruim, a luz e a escuridão, a abnegação e o egoísmo, e as partes honestas e desonestas da nossa personalidade. Ser pleno, possuir tudo, é nosso direito de nascença. Porém, para isso é preciso estar disposto a lançar um olhar honesto sobre si mesmo e ir além da nossa própria mente julgadora. É aí que surge uma mudança transformadora em nossa percepção, uma entrega do coração. A boa notícia é que todos os aspectos próprios chegam como dádivas. Cada emoção e cada traço que possuímos ajudam a indicar o caminho de volta à singularidade. O lado sombrio existe para apontar onde ainda somos incompletos, para nos ensinar amor, a compaixão e o perdão, não apenas aos outros, mas também a nós mesmos. E quando a sombra é abraçada, ela irá curar o nosso coração e nos abrir a novas oportunidades, novos comportamentos e um novo futuro. Quando trazemos a luz da consciência à nossa sombra, as emoções ocultas e as crenças que exaurem a nossa vida, transformamos a forma como enxergamos a nós mesmos, o mundo e os outros. Então, estamos livres. Lidar com a nossa sombra é algo complexo, porém é uma jornada garantida de volta ao amor. Não apenas o amor pelos outros, mas o amor por cada característica que vive dentro de você e dentro de mim. Um amor que nos permite abraçar a riqueza da nossa humanidade e a plenitude da nossa divindade. Tendo enfrentado nossos demônios internos, somos preenchidos pela paz e pela compaixão na presença do lado sombrio e de outras pessoas. Conseguimos perdoar e abrir mão do julgamento, degradantes do nosso coração ressentido. Podemos nos inspirar na humildade de Gandhi e na tolerância de Martin Luther King, levando adiante a força e a coragem para lidar com questões que nos assombravam. Lá eu vou pela graça de Deus. Essa frase assume um significado totalmente novo quando podemos ver o mal através da lente universal da nossa humanidade. Examinar o lado sombrio é a saída para entender o que fazemos e por que fazemos. Porque às vezes agimos de modo a contrariar os desejos da nossa mente consciente e porque passamos horas incontáveis, dias, meses, anos julgando os outros e guardando rancores que nos causam dores de cabeça e inquietação. Todos temos momentos do passado em que a dor emocional foi demais para suportar. Então nós a reprimimos na escuridão da sombra. Essa é uma parte inevitável da vida. Podemos correr, mas não temos como nos esconder. A sombra está sempre ligada a algum acontecimento traumático ou a uma combinação de momentos dolorosos. Quando verdadeiramente compreendemos nossa sombra e suas dádivas, não há dedos para apontar ou culpar nossos pais, professores e o passado, porque a sombra é um sistema de libertação para o futuro extraordinário. Compreender como ela se formou destranca a porta para um poder pessoal enorme e uma profunda sabedoria.